Focaliza aí, pessoal. Estou aqui com o deputado estadual, pré-candidato ao Senado, é, indicado dos bolsonaristas, né? Cristiano Caporizzo. Deputado, você é presente aí para o pessoal do Focalizando Notícias? E aí, Felipe, tudo bem? Satisfação estar aqui pela primeira vez no Focalizando Notícias. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa, tá? Bacana. A gente está vendo essa tragédia aí em Juiz de Fora. Você estava com o Bolsonaro em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018, não foi? 2018? Sim, eu estava com ele quando ele foi esfaqueado, né? Fiz parte da equipe que ajudou a resgatá-lo, levá-lo para Santa Casa de Misericórdia, né? Inclusive, eu sempre falo que a minha história na política começou ali. Ao ver o presidente Bolsonaro em uma condição de lutando pela sua vida, né? Uhum. Durante o período da eleição, nós que gostamos dele, nós que eu falo, a população do Brasil, né? Assumiu a sua campanha e o elegeu presidente da República. Então ali foi uma girada de chave determinante na minha vida, né? Eu quero desejar aqui minha solidariedade ao povo de Juiz de Fora, da Zona da Mata, né? Já se passaram de 40 mortos decorrentes da chuva. Sou obrigado a lembrar, com muito desgosto, porque eu votei no atual governo de Minas Gerais, que o governo Zema fez um corte de 96% na verba para combate e prevenção a chuvas, tá certo? A tragédias como essa. Então, existia um orçamento de aproximadamente 135 milhões de reais que reduziu para 6 milhões. É, assim, uma tragédia esse tipo de postura que acaba favorecendo outras tragédias. Existem Sem dúvida. áreas que, por mais que o Estado esteja quebrado, não dá para economizar. Você não economiza em defesa civil. Você não economiza em combate a tragédias de chuvas. E você não economiza em segurança pública. Infelizmente, até mesmo gasolina já faltou no ano passado para a Polícia Militar patrulhar as ruas, para a Polícia Civil, para todo o pessoal da segurança pública. Isso sem falar, né, na grande dificuldade por causa da não recomposição das perdas inflacionárias. Então, nós precisamos de pessoas que tenham a consciência de que sim, é necessário economizar, principalmente quando o Estado vai mal. Agora, em saúde e segurança, não tem como fazer isso. Eu acho que saúde, educação e segurança são as principais pautas assim São de... pautas relevantes. A educação eu sou um pouco reticente, porque a única diferença da educação no Brasil e do crime organizado é que o crime é organizado. Infelizmente, a gente tem escolas repletas de comunistas que não adianta você jogar toneladas de dinheiro lá dentro, porque eles vão continuar doutrinando as nossas crianças. A prova da ineficiência hoje das nossas escolas é o sucesso do modelo cívico-militar. Isso sim, né, o governo de Minas está indo bem, tentando aprovar o governo cívico-militar. Por que a escola cívico-militar, né? Por que a escola cívico-militar dá certo? Veja, Felipe, é o mesmo conteúdo pedagógico da escola comum, você sabia disso? Uhum. Não existe diferença no ensino de nenhuma disciplina. Só existe uma diferença. Enquanto na escola cívico-militar existe ordem e disciplina, na escola comum, os pais deixam o filho vai lutar pela vida. Ele está ali com medo de ser agredido, ele está ali com medo de sofrer algum tipo de assédio por parte do tráfico. Tem alguns colegas que agridem os professores. É Eu um ia comentar zaralho, isso. é O uma falta de. professor O também professor tem. não consegue dar aula. Tem Uhum. professor que apanha em sala de aula. Isso não existe dentro do modelo cívico-militar. Porque só na questão da violência, a redução é de mais de 80% de violência, tanto do aluno quanto contra professores, dentro de sala de aula, dentro do modelo cívico-militar. Então, sem mudar o conteúdo pedagógico, que é ruim, o nosso conteúdo pedagógico não é bom, mas sem mudar isso, só protegendo a vida das crianças, você já vê uma melhora é, imensa, substantiva no desempenho, na performance estudantil. Então, por isso que sempre que eu falo que tem área que não tem como economizar, eu me refiro à saúde e segurança pública. Porque, infelizmente, na escola, enquanto estiver com essa desorganização, o que não adianta é colocar dinheiro aí. Tá, aí você fala de segurança pública. Como é que você acha que tá o modelo de segurança pública brasileiro, no geral? O nosso modelo, ele é muito bem organizado e ele é um modelo de sucesso. Aí alguém pode ficar chocado de me ouvir falar isso. Por que é um modelo de sucesso? A Polícia Civil, que é investigativa, faz um ótimo trabalho. Uhum. A Polícia Militar, que faz o patrulhamento preventivo nas ruas e o combate primordial ao crime, faz um trabalho incrível. E a prova disso é o número
de prisões. Agora a Polícia Penal está fazendo um trabalho incrível também nos estabelecimentos prisionais de Minas Gerais e no Brasil como um todo. E as forças de segurança pública lutam contra um sistema que favorece o crime. A nossa lei penal é patética. Meu irmão, se um bandido te encontra aí no meio da rua, olha só o que eu vou te descrever aqui. Dá um tapa na sua cara, olha que coisa agressiva, e fala assim, Felipe, eu vou te matar. E fala seriamente, fala pra você acreditar. Quanto tempo você acha que um cara desse fica preso? Tapa na cara e uma ameaça de morte. Eu acho que ele fica menos tempo do que eu para dar um depoimento para fazer o boletim de ocorrência. Não fica nem um dia. Ele sai pela porta da frente da delegacia no mesmo momento que ele vai preso. Por quê? No mesmo dia que ele vai preso, ele sai pela porta da frente. Por qual motivo? A nossa lei ela é tão leniente com o crime que um tapa na cara é crime de menor potencial ofensivo. É vias de fato, agressão. Não é nem lesão corporal. E a ameaça capital, a ameaça de morte, tem pena máxima de 6 meses de detenção. Então ele assina um termo circunstanciado de ocorrência e ao invés de ficar preso por essa agressão contra você, ele vai ser solto para poder cumprir a ameaça de morte no mesmo dia se ele quiser. Então, enquanto a lei está assim, não adianta a polícia prender. As nossas forças de segurança pública são um exemplo. Porque a única coisa que impede que a sociedade brasileira vire um caos é o porrete da polícia e não o nosso Código Penal. Hoje, enxergando pelo Brasil, você acha que qual que é a melhor polícia que tem, de qual estado? Eu falo assim, que eu gosto muito do modelo, estilo Ronaldo Caiado. Um exemplo. Encarou o Lula na frente dele lá, falou que não iria colocar câmeras e nem nada na polícia dele, que polícia de Goiás entrou bandido, vai sair morto. Você concorda com isso? Mais do que concordo. Veja só, eu sou cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu gosto muito da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas veja só, existem entrevistas do nosso governador aqui em Minas, né, falando o seguinte: é bom demais porque a Polícia Militar de Minas é a menos letal do Brasil. Espera um pouquinho. Nós temos um dos países em que o crime é o mais letal do mundo. Um dos mais letais do mundo. E nós temos uma polícia que está matando pouco, tá errado. Tem que tombar vagabundo, tem que matar bandido. Se a gente tem um dos criminosos mais assassinos, uma das organizações criminosas mais assassinas do mundo no Brasil, o que a gente precisa é de uma polícia que mate. Tem que matar esses caras. Entendeu? Porque eles estão vindo armados e atiram para matar. Então, quando eu vejo a letalidade, por exemplo, da polícia do Goiás, eu fico, assim, admirado. Eu acho que está no caminho certo. Agora, no dia que a gente tiver uma lei justa que mantém o criminoso preso, você vai ter oportunidade de prender mais. Isso é a favor, então, de mais... Bandido morto. E mais prisões. Mais prisões, com certeza. E mudança de lei, claro, né? E aqui, é claro, eu não estou falando aqui de extermínio, tá? Eu estou falando o quê? Que existe por parte dos criminosos, quase sempre aí, recentemente agora, ontem, um policial tomou 3 facadas no pescoço. E o bandido sobreviveu. Eu tenho um conhecido... Como assim? Eu estou falando de legítima defesa. Eu tenho um conhecido que ele fala que ele trabalhou num bairro mais violento, uma época. Hoje ele tá para entrar para reserva, então não posso nem falar o nome não, para não... Mas ele trabalhou num bairro mais violento, aqui da região metropolitana, que ele virou e falou assim, ó, pegava, a justiça soltava. Pegava de novo a mesma pessoa, a justiça soltava. Pegava na 3ª ou 4ª vez, punha uma arma, chegava, disputou tiro, atirou nele, colocava dentro da viatura, vinha pro sentido Isoleta Neves, mas vinha 20, eu vou te falar uma coisa, isso aí não é nem necessário, você sabe por quê? Porque o próprio criminoso, ele resiste seriamente e tenta contra a vida do policial. Mas eu vejo muitos policiais que, por medo de serem presos, porque a lei não ampara eles, eles acabam se sobressaindo para não atirar no bandido. Então é uma situação muito complicada. Eu conheço um bandido lá no sul de Minas que ele foi preso 70 vezes. Ele tinha homicídio, tráfico de drogas, era faccionado ao PCC. Aí na vez que ele foi preso, iria ser preso no número 71 da prisão dele, né, 71ª vez, ele entrou em combate com a polícia e morreu. Mas com certeza antes disso ele já havia entrado em combate também.
Só que as pessoas acabam se desdobrando ali para não responderem o processo na justiça com medo de perder o emprego. Então é uma situação muito delicada que o policial vive hoje. Ele coloca a vida dele em risco, porque a lei está protegendo o criminoso e está punindo o policial. Então vamos dar uma notícia boa aqui. Eu estava vindo para cá, escutando o Itatiaia Patrulha, mandar um abraço pro Renato Rios Neto, Grande Renato. falando que foi preso o estuprador e a mãe que consentiu um casamento de um estuprador com a menina de 12 anos. O desembargador que tinha sido relator voltou atrás, fez um novo relatório e os outros desembargadores concordaram na prisão que era contrário à primeira instância, que já tinha colocado isso como um caso de prisão. Então, os dois presos agora, graças a Deus. Então, outra coisa, Senado, caso seja eleito, qual que é a primeira ação sua no Senado? Olha, primeiro eu quero falar desse caso do desembargador. É um absurdo que, infelizmente, membros do Poder Judiciário hoje, ao invés de serem escravos da lei, eles manipulam de maneira criativa a interpretação dela. Não existe margem para interpretação. Qualquer criança é uma criança, tá? Menor de 14 anos, ainda que fale, eu desejo fazer sexo com adultos. Conforme a lei, a violência é presumida. E quem faz sexo com a criança deve ser preso por pedofilia. Não tem como relativizar. O fato deles terem tentado relativizar mostra como, infelizmente, hoje, eles não querem mais aplicar a lei. Eles querem aplicar os próprios valores na hora de julgar o caso e a lei já não serve para nada. Porque uma coisa é interpretar onde existe espaço para interpretação. Outra coisa é você pegar a lei que fala Você falou de interpretação, da lei. abriria até precedentes, né? Exato. Outra coisa é você tentar interpretar aquilo que não é interpretável. A violência para menor de 14 anos é presumida. Então, todo pedófilo vagabundo que encosta o dedo em uma criança com menos de 14 anos tem que ser preso por pedofilia e acabou. É Então, simples assim. eu vou te fazer, vou reformular a pergunta que eu te fiz, justamente por causa dessa resposta sua. Você acha que um dos primeiros atos seu no Senado Federal seria tentar impeachment esses ministros do Supremo Tribunal Federal que não usam a lei, usam a própria consciência ou falta dela para julgamento? A minha primeira conduta enquanto senador da República, se lá chegar, se Deus quiser, será resgatar o respeito do Poder Judiciário. Porque em qualquer democracia, o Poder Judiciário é o esteio moral da nação. São técnicos que estão ali para aplicar o direito de maneira igual para todos, não importa se é de esquerda, de centro ou de direita. E, infelizmente, no Brasil hoje, conforme a minha clara convicção, isso passa pelo impeachment de alguns ministros do Supremo, sim. Em especial, um desprovido de cabelo. Outra coisa, você acha que foi um caso, agora conversando de bastidor político, um caso que aconteceu hoje, foi o caso do Rodrigo Pacheco não ter pautado o impeachment como diz você, desprovido de cabelo. Eu acho que ele deu uma caída na popularidade dele, vamos colocar assim. Você acha que hoje ele quer o impeachment do Alexandre de Moraes? Oh, Que ele pode ser um dos indicados do Lula agora. olha só, a sua pergunta e a construção que você faz, dentro do contexto histórico, já é um absurdo. Por quê? Qualquer um que lembre da eleição que elegeu Pacheco e Viana vai lembrar que eles foram eleitos com o voto do Fora Dilma. O povo de Minas se uniu para não deixar que Dilma Rousseff assumisse. Aí agora esse gozador, esse brincante, esse ingrato, esse omisso chamado Rodrigo Pacheco, ele tá querendo o apoio do Lula. É o do palanque do Lula que ele sobe. Esse cara tem que ser varrido para fora da política. E parece que vai ser candidato a governador, né? Ou não? Você tem. Não, A as gente. pessoas têm comentado. Uhum.
A gente É tem. fácil um cara como esse tentar ser candidato a governador quando eles tentam emplacar para governo de Minas o vice-governador Matheus Simões, que há mais de um ano não sobe nas pesquisas, não decola por nada. Né? Agora está tentando utilizar, né? O Nicolas está tentando levantar a moral dele, está saindo direto, os dois juntos, para ver se com o prestígio que ele tem, levanta o Matheus Simões. Creio que nem assim vai conseguir. E quem que você acha que seria o candidato ideal da direita para o governo de Minas? O governo, eu penso que o nome mais forte da direita hoje, se fosse concorrer para o governo, seria do Nicolas. O Nicolas não tem interesse. Então, diante desse contexto, o nome que eu vejo e que já tem o meu apoio prévio é o do Cleitinho. E você acha que o Cleitinho vem candidato? Eu creio que sim. Ele afirmou que vem, né? É. Sim. O governo de Minas a gente tá assim meio sem saber. Outra coisa, falando em Senado. Hoje a gente pega algumas pesquisas, a Marília Campos desponta como primeiro lugar em algumas pesquisas para o Senado. Você acha que vai acontecer igual aconteceu com Dilma Rousseff, que esteve à frente na campanha para o Senado algum. A Marília é um quiabo, né? Ela conseguiu pedir para o Lula não ir lá em Contagem na época da campanha dela de prefeito. Dizem, tá? Dizem que ela pediu para o Lula não ir porque talvez seria ruim para a imagem dela. Então é alguém extremamente ensaboada que vai tentar utilizar um discurso não polarizado, mesmo estando no PT, para enganar trouxa. Tá bom? Para enganar trouxa, porque petista ela é até os ossos. Então eu espero que o povo de Minas não caia nesse canto do vigário. No Senado Federal, hoje a direita é a maioria. Por que não conseguiram até hoje pautar impeachments de ministros do Supremo, Porque tem muita gente lá dentro com o rabo preso. mesmo sendo de direita? Olha, eu creio que tem mais senadores de centro do que de direita lá. Certo. Mas é claro, também deve existir na direita, deve não. Existe na direita pessoas que não têm um passado tão bom assim. Uhum. Outra coisa, você já falou algumas vezes que você é o candidato ao Senado do Bolsonaro, Pré-candidato. pré-candidato. Só que o Bolsonaro já teve alguns candidatos que já foram citados, como Eros Biondini, Domingos Sávio. O que você Citado tem? por quem? O Eros, por exemplo, teve até uma matéria que nós fizemos que ele teve o apoio da Michelle Bolsonaro. O único que foi citado pelo presidente Bolsonaro como pré-candidato dele até o momento se chama Cristiano Caporeso, sou eu. Uhum, Tem um vídeo meu em um evento onde ele me chuta brincando ali e falou: "Ô, meu senador", o único até agora que uhum, teve uma declaração direta do próprio Bolsonaro pública com o meu nome. Só o meu. uhum. Não teve outro nome até agora. Você tem costume de ir visitá-lo, alguma coisa? Tenho, Tem tenho. contato com a Sim. turma Eu tenho, olha, eu estou aqui hoje na condição de deputado porque o Bolsonaro me ajudou. Uhum, Antes disso, para vereador, a mesma coisa. A minha pré-candidatura para o Senado existe porque o presidente Bolsonaro enxerga esse potencial em mim. Se amanhã ou depois ele reafirmar isso, eu sou o pré-candidato. Se ele mudar de ideia e acreditar que eu devo, talvez por uma questão de estratégia política, recuar, eu recuo. Não tenho vaidade, uhum. tá? Eu só tenho uma convicção e eu falo isso com total humildade. Não existe nenhum nome hoje em Minas mais à direita do que o meu para disputar o Senado Federal. Tá, aí outra pergunta que eu te faço é o seguinte: o Bolsonaro ele está bem emocionalmente, bem mentalmente, porque às vezes tem passa uma sensação de que o Flávio, eu acho que deveria ter feito isso realmente, do Flávio ter puxado essa liderança para ele, para não perder a hegemonia bolsonarista, mas que o Bolsonaro não estaria ditando mais as regras da direita. Olha, o presidente Jair Bolsonaro está em pleno uso da sua sanidade mental. Você não simplesmente pega e anula a opinião do maior líder da história da direita porque ele está preso.
O Flávio Bolsonaro é o escolhido do presidente Bolsonaro. Não, eu E falo ele isso até trata no com grande caso respeito com o pai, né? Não sei se foi feito caso de inteligência artificial ou alguma coisa desse tipo, mas quando ele tentou, com ferro de solda, cortar a tornozeleira eletrônica, ele estava meio desconexo Mas aquilo em aconteceu. algumas, em Sim, você algumas tá matérias. Não certo. sei se, Não, você tá se certo, mas isso aquilo ali foi. realmente aconteceu, se aquela Aconteceu. fala dele estava assim. Aí a gente pega e fala assim, não, tá, beleza, e aí? É verdade? Ele está bem Eu vou te mentalmente, explicar. Ele está emocionalmente ou não? bem mentalmente. Não tem como estar 100% emocionalmente, porque é simplesmente Não, terrível a a injustiça que ele está pessoa sofrendo. tá. Mas ele está em pleno uso das suas faculdades mentais. Aquele caso da tornozeleira realmente foi um lapso. A médica explicou. Ele Uhum. tomou um remédio e esse remédio deu uma reação aonde ele ficou ali em um momento de temporário, de uma leve desconexão com a realidade, em decorrência do remédio. Passou o efeito do remédio, o remédio não foi mais utilizado. Uhum. Então ele não está passando por nenhum problema desse agora. Ele simplesmente, naquela circunstância específica, por um curto espaço de tempo, ele utilizou um medicamento que não teve uma boa reação colateral. Foi só isso. Tá, então essa prisão, que ele deixou de ter a prisão domiciliar por causa disso. Foi uma injustiça no Você seu. realmente acredita que foi por causa disso que ele deixou? Para começo de conversa, na empresa ele deveria estar. Não, claro, Né? também Todo o processo é concordo, um concordo. absurdo, é uma Uhum. excrescência jurídica, né? Não, eu considero, aqui agora falando por mim, eu tento ser o máximo imparcial possível, mas eu sou uma pessoa que eu me considero de centro-direita para não falar que eu sou de direita, Sim. entendeu? Mas eu acho que o processo eleitoral que elegeu o Lula foi totalmente errado. Primeiro, Só o se fato do o Lula Lula. concorrer e não estar na prisão já é errado. Exatamente. Não, se tiraram ele, beleza. Teve. Ah, Ó, se o erro foi do CEP, como que um. Então a justiça não era federal. uhum. Concorda comigo? Eu Porque concordo, é um ótimo argumento. federal é. E outra coisa, se o problema era só o CEP, ele teria que estar inelegível por todos os crimes que ele cometeu. Com certeza. Né? Entendeu? Não Então tem isso já acusação de foi golpe. Golpe contra o Lula, não. O que existe é corrupção passiva e ativa, tá? É bom esclarecer isso daqui. Que não existe um malabarismo para tentar forçar uma situação que não aconteceu. Ele foi condenado por corrupção e depois foi descondenado, não por mérito do crime praticado, mas por uma questão processual. E é engraçado que, por estar com 75 anos, ele teve essa liberdade concedida, mas ele pode ser presidente até com quantos anos que ele quiser, igual ele falou que espera chegar aos 120, apesar que eu Eu tenho vendo. medo quando você fala isso, sabe por quê? Não, Dizem que erva ruim geada não mata. mas eu vou te falar uma coisa. Eu vi tá vendo um vídeo no YouTube que faz todo sentido. Eu acho que o Lula cansou. Ele está num momento que essa homenagem, vamos colocar assim, da Escola de Samba de Niterói para ele, uma maneira de deixá-lo inelegível sem fazê-lo perder. Entendeu? Eu Porque não hoje sei. o Flávio está crescendo muito nas pesquisas. Tá sim. Tá sim. Então poderia ter o caso a gente tem o exemplo da Dilma Rousseff aqui com o Senado. Ela estava na frente e perdeu para o Viana e para o Pacheco. Uhum. Entendeu? Então, o que eu falo é o seguinte: o Lula corre-se o risco, sim, dele perder a eleição para o Flávio Bolsonaro. E outra coisa que eu te falo ele não quer perder. E ele já está com 80 anos. Dizem as más línguas, se for mentira, isso é papo de bastidor, eu até tô falando, se for mentira, eu até retiro o que eu disse. Mas diz que ele tá com um patrimônio de quase 30 bilhões. Não, com certeza ele não tá por isso por dinheiro, né? Olha só.
uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer para um indivíduo é envelhecer com saúde. E o Lula teve o privilégio de envelhecer bem, né? Uhum. Você sabe uma das coisas que eu mais gosto de conversar com pessoas da terceira idade? É porque elas não têm filtro. Elas chegaram em um momento da vida delas que a questão é o seguinte: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu tenho a minha posição e eu estou me lixando para quem pensa diferente de mim. Uhum. E isso aí é a maneira correta que todos deveriam agir. Enquanto o jovem ele se preocupa em não desagradar ninguém, a pessoa mais idosa está se lixando para esse tipo de coisa. Por isso que tem gente que fala que velho é ranzinza. Não, ele não é ranzinza. Velho é sincero. Ele entendeu? já passou Ele da já fase passou de dessa preocupar. fase. Aquele negócio, eu Eu tenho que sou eu e preocupar, acabou. não, eu entendeu? não preciso preocupar com o que E você tá é isso que pensando, não. aconteceu É nesse experiência. carnaval. Aham. Nesse carnaval, o que aconteceu foi isso. A escola de samba fez o enredo do jeito que o Lula queria. Aquele desprezo da escola de samba pela família brasileira com a lata em conserva é realmente o que o Lula acredita. Entendeu? Ele está se lixando para a família conservadora. E só vai lembrar dela na época de pedir voto. Só que aí não vai dar para enganar ninguém. Eu posso falar um negócio, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que a esquerda cúpula política, eles são, maior parte é de direita, mas usam isso como pauta para poder ganhar voto. Eu tenho isso ainda na minha cabeça. Eu acho que o Lula, assim, você fala sério, ele não gosta da família conservadora. Ele fala muito da mãe dele, tudo. Eu acho que ele ainda tem, mas usa isso como uma maneira de ter uma pauta para ter voto. Eu sempre falo que essa polarização é tão boa, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. Essa polarização que está no Brasil hoje. Eu acho que o candidato de direita, extrema direita, junto com a extrema esquerda, como é que fala? Eu estou falando como marketing político hoje. Um ajuda o outro. Porque hoje você tem uma pauta aqui que o seu eleitor ele é totalmente contra. E o eleitor da esquerda é totalmente contra. Então ele vai para cima do Lula e discorda da sua pauta ali tipo assim, obrigado mesmo, nesse aí eu não voto mesmo. E a esquerda é a mesma coisa. A pauta que ele tem lá, a direita não aceita de jeito nenhum e os caras começam a fazer a campanha e vai para cima. É o que eu falo, é a questão do vídeo do Pix que o Nicolas fez. Eu acho que aquela questão foi uma questão de marketing. Chamou atenção para o governo. Por mais que seja de maneira, o Nicolas mostrou de forma negativa, para a cabeça do eleitor de esquerda, só do Nicolas está falando, só do Cristiano Caporeso está falando, está errado. Você pode estar certo o que for, mas ele considera como errado só porque ele é contrário a você. Olha, é uma construção interessante essa que você fez, mas ao mesmo tempo um pouco temerária. Eu vou te explicar por quê. Você está certo. Você está certo quando você fala assim que para o eleitor da direita, quando me vê discordando categoricamente da esquerda, isso agrada. E que para o cara da esquerda, quando vê discordando categoricamente de mim, isso agrada. Só que perceba, quando eu defendo a família, é porque eu sou pai, é porque eu sou casado, é porque eu acredito na instituição família e porque eu realmente defendo isso. Já o Lula, quando defende a putaria generalizada, tá? Uhum. O que ele faz? Ele casa direitinho com a dona Marisa lá e tem os filhos dele. E agora tá com a Janja, né? A primeira cuidadora da República. Uhum. Cadê o LGBT do Lula? Cadê o trisal? Lula acredita em trisal? Ou ele só defende isso pros outros? Lula, Cadê Janja, cadê Lula, o Janja. travesti de tiracolo do Lula? Não tem. Ele é família dele, é tudo bonitinho. Ele só defende isso pros outros. Não, justamente Então isso aí que eu tô você vê uma falando. hipocrisia. E aí o que acontece? Tem muito eleitor
que ele vive uma vida conservadora. O cara é cristão, o cara tem a família direitinho, o cara não é bandido, é um bom pagador de imposto e tal, e vota no PT. Então, isso é uma dissonância cognitiva. Ele defende algo e fortalece quem defende o oposto. É curiosa essa posição. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: eu enxergo uma coisa até você tá mais inteirado, mas eu considero que pode ser que a direita se divida para a presidência. Flávio Bolsonaro como candidato do presidente Bolsonaro, dos bolsonaristas. Mas eu acho que ainda vem um candidato dos governadores. Ou Ratinho, ou Zema, ou Cláudio Castro, ou Jorginho Melo, ou Ronaldo Caiado. Você acha que vai ter essa divisão ou vão se unir todos em favor do Flávio Bolsonaro? Qual que é a sua visão Bolsonaro, a respeito disso? A minha visão é que o Flávio Bolsonaro já está no segundo turno. E lá no segundo turno, todos têm que se unir para derrotar o PT. Uhum. E no fim das contas, é realmente isso que importa. Você acha que caso o Lula não saia, fique inelegível, quem que seria o candidato ideal da esquerda para disputar com o Flávio Bolsonaro? Não nasceu ainda. Não nasceu. Deixa eu te falar uma coisa. Credibilidade eleitoral não é transferida pela morte de ninguém. Salvo raras exceções, tá? Por que eu te falo isso? Quando o Lula foi preso, a esquerda começou a bater nele. Teve o Janones bateu no Lula preso, o Felipe Neto bateu no Lula preso, o invasor de terra, Boulos, bateu no Lula preso, Marina Silva bateu no Lula preso. E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo acreditava que com a prisão do Lula, a esquerda iria se organizar para levantar um novo nome. Isso não aconteceu, porque carisma não é transferível. O carisma que o Lula tem com o seu eleitorado de esquerda não pode ser transferido facilmente. Não é ele indicar o nome. Ele indicou o nome da Dilma que ganhou. Qual que é o carisma que a Dilma tem? Nenhum. É de uma porta, é de uma pedra. Não tem carisma nenhum aquela mulher. Perdeu o Senado em Minas Gerais. Exatamente, porque o povo tinha birra da cara dela. A mesma coisa agora. Prenderam o Bolsonaro. E acharam que iria surgir outra pessoa para poder substituir. No caso do presidente Bolsonaro, as pessoas estão abraçando o Flávio porque o Flávio tem o nome Bolsonaro e defende os valores do pai. Agora, se o Lula for preso, quem é que vai substituir o Lula? Vai tomar um cacete pro Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno. Não substitui. Bacana. Gostaria de te agradecer demais aí, sua presença. Desculpa qualquer polêmica aí, eu gosto da polêmica. A gente tenta ser polêmico porque isso é bom, isso que dá audiência pra gente, né? E a maior parte dos políticos é o seguinte, eles têm medo do debate, eles fogem do debate. Ou então se vem como entrevista, para uma entrevista como essa aqui, pede o briefing antes para saber o que vai ser perguntado. Exatamente. Aqui eu não pedi nada, então foi tudo muito natural. Não, foi interessante que eu já vim pensando assim, eu gosto da polêmica, que a polêmica dá audiência. Sim. Aí eu já tava pensando assim, vai chegar lá, vai ter o briefing. Vai chegar lá, vai ter o briefing. Aí eu já vim pensando no briefing. Aí você não me pediu o briefing, eu tô assim, graças a Deus. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de ser surpreendido com as perguntas, não tenho medo de pergunta nenhuma, e quando eu não sei, eu não sou um personagem arrogante e vaidoso. Eu falo assim, meu amigo, eu não sei. Entendeu? É simples assim, eu não sou obrigado a saber tudo, né? Então eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí pra gente poder terminar Pessoal, por gentileza, acompanhem o meu trabalho através das redes sociais do @Caporeso com 2Z, DM de Direita Minas, né? Caporeso DM, ou do Cristiano Caporeso nas outras redes, né? Eu tô falando aqui no Instagram. Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. E podem ter certeza, eu tenho compromisso de defender os nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe a todos vocês. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado pelo espaço. Já que você falou da direita, é o seguinte, você tem duas opções, né? Ou você tem uma gaiola aberta e é livre, ou você tem uma gaiola fechada que uma pessoa fica te alimentando ali toda vez e você é escravo. É isso mesmo. Então continue focalizado aí com a gente, que a gente vem com todas as informações aí e gostaria de agradecer a todo mundo que esteja assistindo aí com o Cristiano Caporeso aí, pré-candidato a Senado.
Forte abraço, vamos pra cima. Valeu.